Como realizar eventos e adquirir equipamentos para ciência e tecnologia? E aí, já pensou nisso? Realizar uma feira de ciência e tecnologia, um seminário, um workshop, adquirir equipamentos da área de ciência e tecnologia para o desenvolvimento da aprendizagem, para a rede de ensino, ou equipamentos relacionados à saúde, ou qualquer outra área, seja você um representante de um ente público ou de uma ONG, seja você um secretário municipal ou estadual, ou alguém que trabalha em uma empresa pública, ou um consórcio público municipal ou estadual, ou em uma ONG que atua em ações relacionadas à ciência e tecnologia, ou que não atua nessa área, mas deseja atuar. Será que é possível captar recursos para eventos e aquisição de equipamentos relacionados à ciência e tecnologia? Sou Márcio Neri, ajudo você a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. Se você se identifica com esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha, para que ele possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Neste vídeo, eu vou te apresentar alguns exemplos de propostas à captação de recursos, ou seja, ainda não são captações de recursos que obtiveram êxito, mas são entes públicos que apresentaram propostas para captar recursos. E você aí está esperando o quê? Nós estamos em setembro de 2021. Desde janeiro já tem prefeitura, governo estadual, secretaria pública municipal ou estadual, empresa pública municipal ou estadual, consórcio público municipal ou estadual e até diversas ONGs que já estão apresentando diversas propostas ao governo federal. Você sabia que no ano de 2019 foram apresentados aproximadamente 59 mil pedidos de propostas para a realização de captações de recursos ao governo federal? 59 mil pedidos. Desses, apenas 13 mil obtiveram êxito. Apenas é muito forte, né? Porque 13 mil captações de recursos é muita coisa. Quando nós falamos da questão de orçamento, ano passado, apenas do orçamento de extra emenda somente a prefeituras foram aproximadamente 5 bilhões de reais. As ONGs ano passado foi aproximadamente 1,5 bilhão de reais. O que você está esperando para captar recursos? Então vamos lá, eu vou te apresentar aqui alguns exemplos, eles não obtiveram êxito ainda. E aí vai ser interessante postar esse vídeo agora, em setembro, porque em dezembro eu vou postar um outro vídeo falando deste vídeo para apresentar desses casos que eu vou aqui apresentar, quais deles obtiveram êxito, o porquê que obtiveram êxito e os que não obtiveram, por que também não obtiveram êxito, para a gente poder entender um pouquinho mais desse universo de captação de recursos. Então, no primeiro caso, é uma captação de recursos na modalidade convênio, ou seja, uma proposta que foi apresentada agora pelo município de Castelo do Piauí, do estado do Piauí, para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Essa proposta, o município pretende realizar o quê? Realizar encontros e ações na área de ciência e tecnologia para os educadores de escolas públicas de ensino fundamental do município de Castelo do Piauí, no estado do Piauí. A relação entre a proposta e o que o Ministério, o programa ministerial diz, né, as diretrizes ministeriais. Qual é a relação? Existe uma relação? O projeto entra em plena concordância com as diretrizes do programa, realizando eventos sistemáticos de formação aos educadores para a difusão e popularização da cultura científico-tecnológica. O público-alvo, educadores das escolas de ensino fundamental. O problema a ser resolvido com a realização do projeto será possível capacitar os educadores para desenvolver ações de educação científica em sala de aula, haja vista que ainda é um tema pouco difundido nas escolas, e realmente é. Essa proposta ela foi apresentada ao Ministério, cadastrada, em 4 de junho de 2021. Ela colocou lá, pretende ter como vigência agosto de 2021 a agosto de 2022, ou seja, 12 meses. O valor que eles pretendem captar é um valor de 150 mil, um valor global, sendo R$ 149.800 do Ministério e R$ 200 de contrapartida da Prefeitura. E o orçamento ao qual eles estão pleiteando aqui é o orçamento de extra emenda. O que eles apontam lá como meta? Promoção de encontros
e ações na área de ciência e tecnologia para os educadores de escolas públicas de ensino fundamental do município de Castelo do Piauí, no estado do Piauí. O que eles colocaram como etapas? Adequação dos espaços físicos, planejamento das atividades, realização dos encontros sistemáticos, avaliação de desempenho profissional da equipe de trabalho. Eles apresentaram um termo de referência? Apresentaram, só que ainda não teve análise, falta análise. Caso o termo de referência seja aprovado, aí o instrumento vai ser assinado e vai ser dado início à vigência. Quando é dado início à vigência, o ente, aqui no caso a prefeitura, tem que apresentar o seu processo de execução nas modalidades de licitação, cotação prévia de preços, ou dispensa de licitação, ou inegibilidade, aquilo que for viável conforme o objeto, valores, seguindo a Lei 866 e demais regulamentos das leis de licitações e contratos públicos, né? Recurso público. Então, após o processo de execução, em qualquer de uma das modalidades, ser apresentado, ele tem que ser concluído, inclusive os contratos assinados com as empresas que vão fornecer, ou as pessoas físicas, pessoa jurídica ou física, os contratos também têm que ser apresentados para apreciação do Ministério. O Ministério vai fazer análise. Caso tudo esteja correto, é iniciado o prazo para o desembolso do recurso. Então, como não teve o processo de execução ainda, não teve o desembolso do recurso. Na verdade, a proposta nem chegou a ser analisada ainda. Como eu falei, são exemplos de propostas que foram cadastradas, neste caso aqui, no orçamento de extra-emenda, no Ministério de Ciência e Tecnologia. Veremos no final do ano qual dessas propostas aqui obteve êxito e vamos explicar o porquê as que não obteram êxito e porquê aquelas que obtiveram êxito, para que você possa entender um pouco mais desse universo de captação de recursos. Então, no caso número 2, uma proposta também cadastrada na modalidade convênio pelo município de Alegrete, Rio Grande do Sul. Aqui agora tudo no ano de 2021, né? O objeto, aplicação tecnológica nos rincões do Alegrete. O público-alvo, estudantes do 5º ao 9º ano das escolas rurais. O problema a ser resolvido, a crescente taxa de êxodo rural, alinhada com os avanços tecnológicos e a falta de perspectivas dos jovens de crescimento socioeconômico neste ambiente. Resultados esperados, formar mediadores e incentivadores para projetos de aplicação de inovação e tecnologias nas áreas de produção agrícola e pecuária, fortalecendo o vínculo do jovem com o meio rural. Isto é, levar conectividade ao campo, aliada às novas tecnologias. Relação entre a proposta e os objetivos e diretrizes do programa. A formação de mediadores e incentivadores juvenis influencia na popularização da ciência e tecnologia, projeção de habilidades futuras e pode ajudar a contribuir na contenção do êxodo rural familiar. O projeto é embasado em uma proposta educativa importante que segue diversos princípios que abrangem não só a formação de sujeitos através da emancipação humana, como também a valorização dos diversos saberes no processo educativo, o respeito perante os espaços e tempos de formação dos sujeitos na aprendizagem. A proposta foi cadastrada dia 3 de junho de 2021. O início que ela colocou aqui se propôs, o início em junho da vigência, com término em dezembro de 2023. O valor, 180 mil. Do Ministério, 178 mil. Da Prefeitura, R$2.000, vindo também do orçamento de extra-emenda. Como metas, colocaram a aplicação tecnológica nos rincões do Alegrete. As etapas colocaram o curso de gestão rural inovadora e o curso de inovação e tecnologia digitais no campo. A terceira etapa, o curso de transformação digital no campo. Olha só, levar uma transformação, levar um curso para quem vive no campo, para evitar com isso o êxodo rural. Eles colocaram aqui também, no planejamento, executar 10 oficinas em 5 núcleos municipais, contratação de empresa especializada para adquirir equipamentos para execução das oficinas do projeto Aplicação Tecnológica dos Rincões do Alegrete e mantê-los como bens remanescentes para atividades e projetos culturais e educacionais do município. Interessante, né? Vamos lá. Os cursos Inovação e Tecnologia Digitais no Campo, por exemplo, ele vai ter uma carga horária semanal de 4 horas e vai ter uma duração de 3 meses. O de transformação digital no campo também e o de gestão rural inovadora também. Também eles colocaram aqui, o que eles colocaram mais? Eles colocaram a aquisição de peças de publicidade, folders e banners.
eles ainda, esse termo de referência deles ainda não foi analisado, não teve nenhuma análise, nenhum parecer do Ministério, e também está faltando o processo de execução, como o caso anterior, e o desembolso também, como o caso anterior. O terceiro caso, uma outra proposta, também do ano de 2021, apresentada pelo município de Três Rios, Rio de Janeiro. O objeto do convênio, Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação do município de Três Rios, no estado do Rio de Janeiro. O público-alvo, a população que será atendida com um plano de trabalho conforme o termo de referência em anexo, serão as crianças, jovens e adultos de toda a região, visto que Três Rios é cidade de polo do interior do estado. Resultados esperados. Com a realização do objeto, será oportunizado ações de caráter interdisciplinar envolvendo a comunidade local. As atividades contribuirão para estreitar a relação entre o universo científico e a comunidade local. Será um momento propício para o compartilhamento de informações técnicas, científicas e culturais. Espera-se que uma parte significante da comunidade local tenha conhecimento do trabalho desenvolvido pelo Centro Tecnológico e Histórico de Três Rios. A proposta foi cadastrada em 1º de junho de 2021. Nela colocaram como vigência agosto de 2021, com término em dezembro de 2021. O valor, R$ 505 mil, sendo R$ 500 mil do Ministério e R$ 5 mil de contrapartida do município, também do orçamento de extra emenda. Colocaram aqui no PAD, como meta, a meta é a Semana Municipal da Ciência, Tecnologia e Inovação do município de Três Rios. No PAD colocaram o quê? Recursos para estrutura, iluminação, conjunto de mesas e cadeiras, segurança e apoio, material gráfico, material expositivo, uniformes e sonorização. Falta a análise do termo de referência, também como o anterior. São propostas que foram cadastradas agora, recente. Ainda não tiveram nenhuma delas análise do Ministério, como eu expliquei no início do vídeo. Falta o processo de execução e falta também o desembolso. Quarto caso, na modalidade convênio também, uma proposta também cadastrada em 2021, óbvio, do município de Ribeirão Pires, São Paulo. Foi cadastrada junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. O objeto do convênio, criação do Centro de Educação Ambiental Berta Luz, em Ribeirão Pires, São Paulo. Espaço sustentável de educação científica formal e informal. A proposta foi cadastrada em junho de 2021. Ela propõe como início a vigência em agosto de 2021 e término em agosto de 2022. O valor, R$ 180 mil, sendo R$ 178.020 do Ministério e R$ 1.980 de contrapartida do município, vindo também do orçamento de extra emenda. Como metas colocaram criação do Centro de Educação Ambiental Berta Luz em Ribeirão Pires, São Paulo, espaço sustentável de educação científica formal e informal. Não foi apresentado termo de referência, ou seja, a proposta foi cadastrada sem um termo de referência, não foi apresentado o processo de execução também e nem tampouco o desembolso foi feito. O que acontece? Muitas das vezes os municípios, eles verificam na plataforma Mais Brasil diversos programas que são abertos e vão cadastrando diversas propostas. E esses programas, eles são de propostas voluntárias, aquele que qualquer um chega lá e cadastra, e tem alguns que são concedente específico, eu preciso de uma permissão. Ou seja, o Ministério tem que habilitar o meu CNPJ, seja de uma prefeitura, do governo do estado ou de uma ONG, em um determinado valor para que eu possa fazer o cadastramento de uma proposta para esse valor total ou de várias propostas que alcancem esse valor total que me foi disponibilizado. Acontece que os programas que são disponibilizados na plataforma, por exemplo, por via de proposta voluntária, tudo bem, é muito bom você cadastrar. E quanto mais completa a sua proposta cadastrada, melhor ainda para que ela seja selecionada para análise. Porque, vamos lá, quando esse programa é disponibilizado via proposta voluntária, várias e várias entidades públicas e privadas fazem cadastros lá, de diversas propostas, e nem todas chegam a ser nem analisadas. Ou seja, existem diversas propostas ao longo dessas últimas 2 décadas que foram cadastradas e nunca nem foram analisadas. Muitas delas que foram cadastradas de forma completa, com o projeto, com tudo, a documentação com tudo, mas nunca tiveram nenhuma análise. Ou seja, elas não foram nem sequer selecionadas pelos ministérios. Entende? Então, neste caso aqui, quanto melhor e mais robusta eu cadastrar minha proposta, com toda a documentação, melhor é para que ela possa pelo menos ser selecionada. E após selecionada, ela vai ser analisada. Se estiver tudo correto, ok. Ela já está apta à aprovação.
Se não estiver, eu vou ter que responder diversos pareceres até que ela esteja conforme as normas e diretrizes ministeriais, dependendo do ministério ao qual eu estou tentando pleitear a captação de recursos. E para o quinto caso, também na modalidade convênio, também óbvio do ano 2021, né, que são propostas, como eu falei no início do vídeo, são propostas que foram cadastradas agora. Elas todas são de extra emenda, todas do ano de 2021, todas de prefeituras que não tiveram análise ainda. E em dezembro eu vou estar fazendo um novo vídeo mostrando o que aconteceu com cada uma delas. Então essa proposta aqui, ela é do município de Feira de Santana da Bahia, no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. O que esse município propôs aqui ao Ministério? Adquirir equipamentos tecnológicos e rede de dados para acesso de estudantes e professores das escolas municipais, conteúdos de educação científica no município de Feira de Santana. O público-alvo. A presente proposta busca contemplar a comunidade estudantil, incluindo crianças, jovens, adultos e idosos. Público-alvo de educação básica, tanto nas áreas urbanas e suas periferias, quanto nas áreas rurais. Em se tratando do município de Feira de Santana, cabe destacar que a rede pública municipal atende a uma população de 5.722 estudantes. Resultados esperados. Com a ampliação da oferta de equipamentos tecnológicos e redes de dados, espera-se os seguintes resultados: redução da evasão escolar, em face do acesso a meios tecnológicos, produção de material pedagógico inovador, voltado para a educação científica, elevação do padrão do conhecimento da educação científica, democratização do acesso tecnológico, redução da vulnerabilidade da população estudantil, ampliação do acesso tecnológico para os docentes, ampliação do acesso tecnológico para os docentes, os professores, né? A proposta foi cadastrada dia 1º de junho de 2021. Nela foi proposto como vigência julho de 2021 até dezembro de 2022. Qual o valor cadastrado? R$ 58.357.107 reais. R$ 52.521.396,30 do Ministério. R$ 5.835.710,70 a contrapartida do município, através do orçamento de extra emenda. Mas, Márcio, 58 milhões? Eu vi você falar aí 250 mil, 700 mil, 1 milhão, 2 milhões, mas 58 milhões é possível, com toda certeza. Diversas captações já foram realizadas tanto para prefeituras quanto governo do estado, quanto para ONGs, inclusive superiores a mais de 150 milhões de reais. Isso é quando você entende de captação de recursos. E você consegue isso ser disponível através de lei de incentivo? Muito difícil. Através de edital de orçamento público? Mais difícil ainda. Através de uma emenda individual? Muito raro. Aliás, até impossível, porque as emendas individuais elas têm teto. Esse ano o teto delas foi de 16.300.000 para cada deputado federal e para cada senador. As emendas de bancada ficaram em qual valor? Aproximadamente 250 milhões, mas para a bancada toda. E algumas bancadas fizeram rateio entre os parlamentares. Então, digamos que no seu estado, somando os deputados federais e os senadores, digamos que sejam 10 parlamentares, 250 milhões foi rateado de forma igual para todos eles. Cada um obteve mais ou menos um orçamento de 25 milhões para destinar tanto para entes públicos quanto para as ONGs. E as emendas de comissão, Márcio, são na casa dos bilhões, as de comissão. E a emenda de relatoria, esse ano estava previsto a emenda de relatoria aproximadamente 19 bilhões de reais. Então, e extra emenda? Aí também não tem limite. Então, neste caso aqui, 58 milhões de extra emenda, não é tão difícil assim não. Aliás, não é impossível de se conseguir essa captação de recursos. Colocaram como meta adquirir equipamentos tecnológicos e rede de dados para o acesso de estudantes e professores das escolas municipais a conteúdos da educação científica no município de Feira de Santana. E também a aquisição de equipamentos tecnológicos e também a aquisição de rede de dados para acesso dos estudantes e professores das escolas municipais no município de Feira de Santana. O que foi que eles colocaram aqui no PAD, o Plano de Aplicação Detalhado? A aquisição de tablets, a aquisição de notebooks para os professores, a aquisição de notebooks para as salas multimídias, a aquisição de computadores desktops, a aquisição de conjunto escolar, mesa, cadeira, tamanho 5, inclusive, colocaram até o tamanho, e como prestação de serviço, a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de pacote de dados. Olha só, eles vão adquirir tablets para todos os alunos, notebook para os professores e para as salas de aulas,
Também colocaram aqui a aquisição do conjunto escola, mesa, cadeira, e colocaram também a aquisição já da prestação de um serviço de internet por 10 meses para os discentes e os docentes, para os professores e para os alunos. Todos os tablets e notebooks durante 10 meses com internet, com acesso à internet. Olha que interessante, fantástica essa proposta. Colocaram aqui para adquirir aproximadamente 51 mil tablets e 2.300 notebooks. O termo de referência foi apresentado, ainda não foi analisado, então também não temos ainda o processo de execução e nem o desembolso, como eu falei no início do vídeo. E o sexto e último caso, o município aqui é o município de Engenheiro Paulo de Frontin, fica no estado do Rio de Janeiro, apresentou um pedido de captação também na modalidade convênio, junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. O objeto, Feira de Ciências Tecnológicas para a comunidade escolar no município de Engenheiro Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro. O público-alvo dessa Feira de Ciências Tecnológicas. O projeto destina-se a um público diversificado, abrangendo desde crianças, adolescentes, jovens e adultos da comunidade municipal e intermunicipal. O problema a ser resolvido. Nosso foco primordial é a interação entre o público-alvo e o empresariado, a fim de despertar o espírito empreendedor em nossos jovens e adolescentes e ampliar a oferta de mão de obra qualificada, estimulando o empoderamento e independência. A região onde a cidade está localizada necessita de pessoas que estejam engajadas com as novas tecnologias e todas as atitudes que se propõem ao estímulo do desenvolvimento científico são de grande valia com este fim. Olha que interessante. A proposta foi apresentada em 30 de maio de 2021. Ela propõe como vigência início agosto de 2021 e término outubro de 2022. O valor R$ 250.300. 250 mil do Ministério da Ciência e Tecnologia, R$ 300 desse município, como contrapartida financeira. Vem também do orçamento de extra emenda e tem como meta Feira de Ciências e Tecnologia. Feira de Ciências Tecnológica. Etapas: elaboração do evento de Feira de Ciências, elaboração da amostra de jogos digitais, elaboração das exibições de robótica, elaboração dos temas para palestras e workshops, definição do material para os participantes, locação de estrutura e premiação. O projeto básico, o termo de referência no caso, foi apresentado, mas falta análise. O processo de execução não tem ainda, porque não temos nem a aprovação e nem temos também, tampouco, o desembolso. Olha só, eu te apresentei 6 casos cadastrados por prefeituras no orçamento de extra emenda, valores que vão desde R$ 200 mil até R$ 58 milhões. E acredite, em dezembro eu vou reapresentar esses casos, mostrando aqueles que obtiveram êxito e os que não obtiveram êxito, explicando cada uma das situações. E acredite, isso é possível. Você, para a sua prefeitura, para o seu governo do estado ou para a sua ONG. O universo de captação de recursos, quando você entende dele, você entende que desde janeiro já tem entes públicos e privados realizando captação de recursos a nível de recurso federal. Mas a captação de recursos pode ser feita a nível municipal, na esfera municipal? Sim. Na esfera estadual? Também. E na esfera federal? Sim, também. Pode ser feita através de lei de incentivo? Também. Como outro dia me chamaram aqui para uma reunião e me perguntaram se poderia ser feita através de nota fiscal paulista? Também. Editais de chamamento público? Também. Isso é quando você entende do universo de captação de recursos. Olha só como o seu horizonte se amplia das possibilidades que você pode ofertar ao ente ao qual você representa, seja um ente público ou um ente privado, uma ONG. Então, se você é um funcionário público, municipal ou estadual, se você trabalha com ONG, ou se você trabalha com captação de recursos, ou se você não é da área, mas deseja aprender, sou Márcio Neri. Ajudo você a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases, desde o início, no planejamento das ações que serão captadas, durante a gestão do recurso captado, passando pela execução, finalizando com a prestação de contas, na elaboração do projeto básico e ou termo de referência, na verificação dos repasses aos fundos municipais e estaduais, na adimplência e situação fiscal, tanto para entes públicos quanto para entes privados. Se após você assistir esse vídeo você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, será muito importante o seu comentário para o crescimento do canal e os próximos vídeos que serão postados. Se você se identifica com esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que ele possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Até o próximo vídeo!